Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para dividir com vocês uma experiência que eu tive. Eu tava no shopping com as minhas filhas, eu e elas duas. Eu tenho duas filhas, para quem ainda não sabe, uma de 5 e uma de 3 anos. E aí estávamos, né, nós três no shopping. Tava bem cheio, tinha bastante gente. E aí, num determinado momento, a gente estava em um quiosque desses de livro, né? De livro infantil, desses que tem no meio do shopping, né? E nós estávamos vendo, né, os livrinhos e tal, né? Até escolhendo para comprar uns livrinhos ali para elas. E numa dessas, elas estavam vendo os livrinhos e como, né, é um quiosque que fica ali no meio, elas estavam rodando em volta do quiosque para ver os livrinhos, né? E eu também vendo ali junto com elas, né? E aí, de repente, uma volta, né? A Manu, a mais velha, volta e passam, e eu tranquila até então, passa um tempinho, a Elo não volta. A Elo não termina ali a volta. E aí eu fui procurar a Elo, cadê a Elo? A Elo é a mais novinha, de 3 anos. E aí eu não encontrei a Elo. Então fiquei, né? Ainda não fiquei preocupada ali naquele momento, porque eu dei a volta de novo, achando que, né, a gente pudesse ter desencontrado ali da volta do quiosque, ou que ela tivesse entrado no quiosque. Ela não entrou, ela não estava fora. Peguei na mão da Manuela e comecei a olhar pelas lojas em volta, né? Até a vendedora me ajudou a procurar e nada de encontrar a Heloísa. E eu comecei a ficar nervosa. E aí falei, bom, segurança, né? Um segurança, minha filha, perdi minha filha, um segurança, preciso de um segurança. E aí dou de cara já com segurança. E aí comecei a falar, perdi minha filha, né, loirinha, assim, assado, tal, pequenininha, tem 3 anos. Ele falou, calma, já encontramos a sua filha, e me levou. Ela estava a alguns metros, assim, de distância, né, do lugar onde nós estávamos, né, muito nervosa, chorando muito, tinha, né, algumas pessoas ali em volta. Aí encontrei, né, ela, e ela foi se acalmando ali comigo, até chegou uma amiga que muito tempo não havia, né, a Gui, que na hora eu nem entendi nada do que a Gui tava lá, falei, nossa, como assim? Enfim, mas, gente, o que eu tô querendo dividir com vocês é o seguinte. Bom, tudo aconteceu muito rápido, mas de uma forma muito intensa. A Manu também ficou assustada, começou a chorar. Eu parei, sentei com ela, falei, filha, olha só, vai ficar tudo bem, mas agora a gente precisa encontrar a sua irmã. Então, agora o foco é outro, né? Vamos encontrar a sua irmã. Ela parou imediatamente e a gente foi procurar a irmã, Elo. Mas é claro, é uma situação que todo mundo fica muito assustado, inclusive eu, né? Nunca tinha passado por isso, né? E quem é que espera passar por isso? E esse é o ponto, né? Muitas vezes a gente acaba não ensinando as crianças a lidar com esse tipo de situação, porque a gente pressupõe que isso venha a ser um descuido da mãe, né? Ou do pai, enfim. E quando a gente entende que isso pode vir do lugar do descuido, isso já nos leva para um lugar de não cuidar direito, né? Se foi um descuido, quem não cuidou fui eu. Como não existe a possibilidade de eu não cuidar, eu não preciso me preocupar com isso. Só que quando eu faço esse movimento, eu desprotejo a minha criança, né? Eu não dou para ela informações e autonomia para ela poder lidar com as diversas situações que podem acontecer. E era esse o ponto que eu queria trazer aqui com vocês, para isso que me fez dividir com vocês essa história, né? Porque a gente, claro, né, eu acabo já orientando as minhas filhas, mas eu confesso que eu acabo fazendo isso de uma forma muito mais intensa com a Manuela do que com a Heloísa, até pela idade, né? A Manuela tem 5, a Heloísa tem 3 anos, mas a gente faz. Mas, por exemplo, sempre que nós chegamos à praia, né? Quando a gente vai para a praia, isso é até muito mais do meu marido, inclusive, né? Ele, na hora que a gente chega e que a gente vê o lugar onde a gente vai ficar, ele já olha em volta, chama as meninas e fala, olha só, esse é o nosso ponto de referência. Ele marca alguma coisa que tem ali que é importante.
ensina elas a olhar aquilo e fala que aquele é um ponto de referência. Tem também essas pulseirinhas que você pode colocar na mão da criança. E por que que a gente faz isso, né? Porque a gente vai ficar à vontade e isso é uma responsabilidade delas? Não, porque isso é dar autonomia para essa criança, né? Para o momento em que ela, se acontecer dela se perder, ela saber o que ela vai buscar enquanto referência para poder se cuidar, né? Até para encontrar a gente, né? Claro que a gente vai estar cuidando e vai estar olhando o tempo inteiro, mas se acontecer, é importante que ela saiba como agir. Quando eu faço isso, eu dou autonomia para minha criança. Mas aí eu fui no shopping com as duas, estava muito cheio. Normalmente eu não vou com elas nesses dias, né? Mas a gente tinha uma coisa importante para fazer lá e acabamos indo e tal. E aconteceu, enfim. E aí, como a gente tá lá junto, né? Você não faz isso o tempo inteiro. Então, é muito importante, gente, que a gente pense em criar os filhos, né, de modo a dar autonomia para eles. É claro que você vai dando autonomia à medida considerando a maturidade que eles têm para compreender aquilo, né? Então, eu decidi trazer aqui para vocês algumas dicas, né, de ajudar a criança quando ela em uma situação como essa, né? E aí nós tivemos, depois que a gente acalmou as meninas, que todo mundo ficou mais tranquilo, enfim, tô até tomando aqui um chá agora. Mas aí, e dividir com vocês algumas dicas de como conduzir isso com a criança, né? Nós conversamos, né, com elas. E aí, nesse caso, a Manuela consegue entender algumas coisas um pouquinho mais do que a Heloísa, né? Mas mesmo assim é possível a gente ajudá-las, né? Então, primeira coisa, por exemplo, ela não conseguia falar o meu nome, né? E ela não conseguia falar o meu nome porque ela estava muito nervosa, né? No meu caso, foi uma coisa muito rápida, mas tem situações que isso se estende, né? E fica muito mais difícil. Então, o que eu combinei com elas é assim, né? E aí eu quero dividir aqui com vocês, né? Primeiro ponto, né? Quando ela perceber que ela tá perdida, ela para aonde ela tá e ela fica paradinha. Porque se ela para, a chance de eu encontrá-la mais rápido aumenta, né? Porque eu vou procurá-la perto do lugar onde a gente estava, né? Então, para no lugar onde que você tá quando você se sente perdida. E aí, gente, tem uma coisa também muito importante que eu quero dividir, é que assim, a Heloísa, como ela é menorzinha, né, tem 3 anos, e essas crianças, né, tá muito no corpo, o reativo é dela agir no corpo. Então, ela vai correr, né? E aí ela se distanciou mais da onde a gente estava mesmo, né? Então, você pode dar outras dicas, falar, fica paradinha, começa a bater palma, que é uma forma, por exemplo, dela ficar no corpo dela, movimentando o corpo, porque ela tá muito agitada, começa a pisar forte no chão, mas ela não precisa sair do lugar, né? Então, você vai orientar a ficar no lugar. Se ela fica no lugar, a chance de você encontrá-la mais rápido é maior, né? Então, orientar isso e gritar, falar alto, né? Mamãe Thaísa, falar mamãe o nome, né? Porque aí as pessoas vão se mobilizar e a chance das pessoas ajudar também, né? Acaba aumentando, porque poderiam falar Thaísa, e aí eu poderia, como ela não estava tão longe, eu poderia encontrá-la mais rápido, né? Então, eu falei para ela fazer isso. Ficar parado, né? O outro ponto, mamãe Thaísa. Então, gritar mamãe o nome, falar em voz alta. Aí, o número 3 que eu coloquei aqui, né? No caso, a mãe Thaísa, mas o papai também, enfim, com quem que a criança tá, né? Procurar alguém uniformizado. Então, essa dica serve mais para crianças maiores que conseguem identificar. Então, assim, o que que é o uniforme? São roupas que as pessoas ficam iguais. Isso eu vou fazendo com elas desde agora, desde muito pequenininhas, né? Então, eu falo assim, olha, tá vendo? Isso é uma roupa que é um uniforme aqui dessa loja. Esse é um uniforme aqui desse shopping, essa pessoa é um segurança. É importante vocês explicarem sempre para as crianças, até como uma dica de prevenção de qualquer, de abuso, inclusive, né?
a função que as pessoas têm, né? Então, quando a gente sai assim, eu já vou explicando para elas, olha, isso é uniforme, essas roupas iguais são uniforme, essa pessoa, ela é uma vendedora dessa loja, esse daqui é o segurança do shopping, por isso que ele tá vestido assim, esse daqui também é outro segurança, viu que ele tá vestido igual. Isso não dá para você fazer de uma vez, isso é construído nas vezes que você sai com a criança. Então, a primeira vez que você fala, talvez ela não entendeu direito essa palavra uniforme, mas aí uma outra vez você vai falar de novo, ela vai olhar a roupa, ela vai entender, ela vai internalizar, e aí você fala de novo, você percebe, você vai construindo essa ideia. Então, por exemplo, com a Manu, que já é maiorzinha, ela já entende, ela já sabe quem é um segurança, por exemplo, né? A Elo, a gente ainda está construindo essa ideia com ela, mas você percebe que quando eu construo essa ideia, eu dou para essa criança autonomia sobre isso, né? Então, ou uma outra coisa, por exemplo, se para ela for difícil entender, você chama a polícia do shopping, né? Então, para elas, essa ideia, né, de chamar a polícia, de dar a polícia e associar, né, que é segurança, é uma coisa, é uma ponte, né? É algo que vai ligar, né? Eu tô perdida, a polícia do shopping, e é o segurança que vai atender. Então, eu dou para essa criança recursos de acordo com a condição que ela tem de compreender aquilo, mas eu dou para ela recursos para que ela, numa situação dessa, consiga fazer alguma coisa, né, por ela para poder me encontrar, né? Então, né, a quarta dica é falar sobre essa questão da polícia do shopping ou buscar por alguém uniformizado, de acordo aí com a compreensão da criança e de acordo também com aquilo que vocês em casa foram construindo com ela, né? E aí, gente, uma outra coisa que é muito importante no final, quando, né, tudo passa, que é o que eu fiz aqui com a Elo, não há culpados, né? Não existe culpados, né? Essas coisas não devem acontecer, mas elas podem acontecer. E aí, quando acontecer, como a gente deve agir? E não é culpa de ninguém, porque ela não é menos amada pela mamãe porque ela se perdeu, ela não é uma má menina porque ela se perdeu, ela não é desobediente porque ela se perdeu, né? Então, não existem culpados. Eu acho que esse é um ponto muito importante, depois que todo mundo se acalmou. Encontrar aí um lugar de conforto, né, com vocês, pode ser tomando um chá, eu fiz uma canjica aqui, fiz um chá, tô tomando um chá, acalmei as crianças também, que já estão tranquilas, dei para elas um chocolate quente que elas pediram, né, e aí estão ali vendo um desenho, então assim, tá todo mundo já mais tranquilo, e aí a gente pôde falar para elas, olha só, filha, não foi culpa sua. E não foi culpa da mamãe também, só aconteceu. E se acontecer de novo, você já sabe como fazer agora, tá bom? E tá tudo bem, né? E aí ela já ficou mais tranquila. Então, era isso que eu queria dividir hoje com vocês, né? Gostaria de dividir essas dicas de como eu fiz e de como vocês podem fazer também para ajudar as crianças aí. E pensar a respeito disso, né? Se uma vez que eu preparo a minha criança para uma situação dessa, não significa que isso vá acontecer, mas se acontecer, ela já tem uma ideia de como lidar com isso, né? Porque ela já não é tão inédito, ela já sabe, já falamos a respeito disso com ela, então é proteção, tá bom? E se vocês aí já passaram por isso ou quiserem compartilhar também alguma dica importante de como vocês conduziram, deixa aqui nos comentários, eu acho que pode ser uma rede de ajuda, né? Então é isso, gente. Obrigada, tchau, tchau, até mais.